tudo é mais tranquilo e fácil na jornada aqui, com Deus guiando o nosso caminhar. Não existem circunstâncias difíceis de entender. Quando Deus está conosco é tudo bom, mas ao chegar o mal e pensamos que as respostas não virão, ajoelhar, dando graças ao Mestre, que de pronto nos responde às orações. Ajoelhar e olhar pro alto, Ele tem a eternidade em suas mãos. E quando não entender seu plano de amor, na presença do meu Rei, ajoelhar. Quando negras nuvens chegam e começa o temporal, e o forte vento vem nos assustar, E ficamos perguntando se iremos perecer, ou será que Deus virá nos socorrer? Quando o mal chegar, vamos nos lembrar, vivemos pela fé. Ajoelhar, dando graças ao Mestre, que de pronto nos responde às orações. Ajoelhar e olhar pro alto, Ele tem a eternidade em suas mãos. E quando não entender seu plano de amor, na presença do meu Rei, ajoelhar ao Mestre, que de pronto nos responde às orações. Ajoelhar e olhar pro alto, Ele tem a eternidade em suas mãos. E quando não entender seu plano de amor, na presença do meu Rei, ajoelhar. E quando não entender seu plano de amor, na presença do meu Rei,
of a new day. I feel it all over me now. The light of a new day. A light of a day where there is no night. There is no darkness, no shadows, no skies, no dim, dark skies, no midnights, no graves, no towers on the hillsides, no funeral processions, no doctors, no morgues. Hey, man, I can feel the rays of His light breaking through upon my soul. The new day, the old one's pressing away. As I feel the mortal blood pouring through my body, I feel the surge of the Holy Ghost coming behind it. Rise and shine! Some said, Billy Branham, you're getting old. You're getting weak. Your shoulders are dropping. Your hair's turning gray and falling out. That's right. It's darkness and gross darkness upon the earth. But arise and shine. I feel falling out a surge of light of the glorious gospel of Jesus Christ, which is maybe a new creature in Him. I'll look for that day. Amen. For the new day. Se Deus me deixa saber o que está errado contigo como uma vindicação de que sou o profeta dele aqui de pé, revelando a verdade, como ele falou à mulher, vai e busque teu marido. Ela disse, eu não tenho. Ele disse, você teve 5. Ela disse, eu vejo que você é um profeta. Veja, eu percebo que você é um profeta. Aquele mesmo Espírito que estava no Filho de Deus, Ele prometeu enviá-lo de volta, na forma de Espírito Santo, que estará junto conosco e habitará conosco até o fim do mundo. Crês nisto? Ele pode saber teu problema agora, não pode? Você sofre do coração, isto é certo? Cada pessoa que sofre do coração, fique de pé. Vocês podem ser curados agora mesmo, não importa o que seja. Senhor Deus, Tu conheces a nossa força e como somos débeis, tão fracos. Mas, Senhor, nós sabemos quão forte Tu és. E problemas do coração é algo que nossos médicos não podem fazer nada. Mas, Senhor, quem fez o coração foi o Senhor. E agora eu repreendo este poder dos demônios que está segurando este povo. Deixe-o sair de cada um no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, irmã. Eu só quero dizer para você, você se sente diferente do que se sentia faz um longo tempo, não é? Agora, para o povo saber, tinha um espírito negro. Você tinha um sofrimento ruim que a prostrava e agora não tem mais. Você está curada, você está boa. Tenha fé em Deus, por favor. Todos de acordo, tenham fé. Como vai, Senhor? Somos estranhos um para o outro, mas o Senhor Jesus Cristo conhece nós dois, não é certo? Deus fez os céus e a terra, habita em Jesus Cristo. Prometeu voltar em nós outra vez, e o que Ele fez, nós também o faríamos. Tu crês que sou seu profeta? A razão pela qual eu falo isso é porque o anjo me falou para fazer o povo acreditar. E se eles não acreditam em mim, então você saberá os próprios segredos de seus corações, e eles terão que crer nisso. Mas vocês, além da razão, realmente creem em mim. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade, e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios desse recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas.
pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos. Ele foi e em dor podia ver o homem condenado a morrer. Dolorosa que a estrada do horror, com ovelha veio Cristo, Rei e Senhor, e Ele foi quem escolheu dar a vida por ti, por mim, pela via dolorosa. Jesus sofreu assim. Jesus se entregou e mostrou seu amor. Morreu numa cruz em Jerusalém, pela via dolorosa que a estrada do horror, com ovelha veio Cristo, Rei e Senhor, e Ele foi quem escolheu dar a vida por ti, por mim, pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Pense num bondoso Deus, uma natureza assim. Se a própria natureza, ó Deus, entoa seu louvor, ó todos vinde, vós também louvemos ao Senhor, e quem nos dera sempre, sempre ao nosso Deus louvar. Concede-nos, bondoso Deus, o dom de graças dar, e serga nossa voz igual das aves o cantar, e quem nos dera sempre, sempre ao nosso Deus louvar.
Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandemente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como as areias que estão na praia do mar, e a tua semente possuirá as portas do seu inimigo. Gênesis capítulo 22, começando com o versículo 15. Meus ouvintes, Deus tem nos permitido, mais uma vez, poder chegar até você através deste programa. Nós encontramos nesta Escritura que, por causa de obediência, que é o que Deus requer, e nós encontramos uma grande promessa de Deus para Abraão. E certa vez foi dito que obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer ao Senhor é, portanto, melhor sacrifício que você possa fazer. Estamos diante de um grande texto desta Escritura. O patriarca Abraão, que foi chamado o pai da fé. É através de Abraão que nós, estando mortos em Cristo, nos tornamos semente de Abraão e somos herdeiros com ele, conforme a promessa. Agora, Abraão foi apenas um homem comum, não tinha nada de especial. Deus não chegou a chamar-lhe até completar 75 anos, e sua esposa, que era sua meio-irmã, com 65 anos naquela ocasião. E eles provavelmente já estavam juntos desde que eram bem jovens. E ela era infértil, não tinha filhos. Deus chamou para uma separação completa, para separar-se do resto do mundo, e de todo o seu povo e de todos os seus parentes. Havia algo especial para ele fazer. Meus ouvintes, Deus espera você fazer algo especial. Ele exige uma separação completa de qualquer dúvida. Você tem que chegar à obediência completa e obedecer o que ele diz. Deus exige. Você não pode fazer isso de forma diferente. E agora, ele sempre dá um exemplo. E esse foi o seu exemplo, de uma completa separação de toda a sua família, de todos os seus parentes e assim por diante, para andar com uma vida separada a Deus. Os anos passaram, nada acontecia com Abraão, com Sara, mas ainda assim Abraão ficou firme. Ele não desanimou, ele nunca duvidou das promessas de Deus por incredulidade, mas foi fortificado dando louvor a Deus. Então, ouvintes, à medida que passaram os anos, sem dúvida,
que muitos críticos vinham e diziam: Abraão, pai das nações, quantos filhos você tem agora? Nada de filhos. Isso não o fez duvidar. Sem filho, e Sara havia passado o tempo de vida, de dar à luz. Claro, muito depois da menopausa, mas ainda assim Abraão cria em Deus do mesmo modo. Ele fez os preparos para o bebê, porque sabia e estava certíssimo de que Deus não podia fazer uma promessa que não fosse suficiente para sustentá-la. Sua semente deveria pensar a si mesmo, independentemente de quão irreal pareça, quão inatural pareça para a mente natural. Entretanto, Deus não pode fazer uma promessa que Ele não seja suficiente para cumprir aquilo. Cremos nisso mesmo. Toda a semente verdadeira de Abraão crê nisso mesmo. Não importa as circunstâncias, quanto conhecimento acumulamos, quantas coisas têm acontecido, quão inatural seja para a mente natural, não faz nem um pouco de diferença. Se Deus disse que é assim, assim é. E a semente de Abraão está firmada no assim diz o Senhor. Caso encerrado, não há por que se preocupar. Nós verificamos que 25 anos mais tarde não havia filho. E ainda assim Deus foi fiel em cumprir a sua promessa a Abraão, pois Abraão creu em Deus. O menininho apareceu em cena, o pequeno Isaque teve que chegar. Então, depois do pequeno Isaque aparecer em cena, nós verificamos que Deus lhe deu um teste duplo. Ele disse, este filho, depois de ter agora 115 anos que tinha Abraão, então Deus veio e lhe disse, quero que leves o teu filho único, o leves até a montanha, e eu te mostrarei, e lá oferece-o nessa montanha como sacrifício. Em outras palavras, destruir toda a evidência que ele tinha de que a promessa se cumpriria. Isso é tirar todas as coisas naturais. E Abraão disse, eu o recebi como se tivesse ressuscitado. E estou certíssimo que ele é poderoso para ressuscitá-lo dos mortos. Meus ouvintes, assim é com os que agora são a semente de Abraão, porque ele nos ressuscitou dos mortos. Estávamos mortos em pecados e ofensas, e aquele que foi poderoso para mudar a minha mente, mudar meus pensamentos, mudar minha natureza, mudar-me completamente, ele pode fazer o que lhe agrada. O que ele disser, eu creio que é verdade. E toda a semente de Abraão crê nisso mesmo. Abraão, não desobediente a Deus, ele pegou o rapazinho. E naquela manhã, ele disse aos seus servos lá, espere aqui, com as mulas, e o filho e eu iremos além para adorarmos, e eu e ele voltaremos. Veja onde estava olhando a fé de Abraão diante de um momento decisivo para ser pai de muitas nações ou não ser pai de ninguém. Vejam bem, como vai ele fazer isso quando ele sobe no topo da montanha para tirar a vida de seu próprio filho? Entretanto, ele diz, o filho, o rapaz e eu voltaremos. Ele sabia que algo tinha que acontecer. E ele não sabia exatamente como Deus ia fazer aquilo.
Não era essa a questão. Ele sabia que Deus tinha prometido. É só isso que nos importamos, ouvintes, em saber que Deus prometeu. Então, como será? Eu não posso lhe dizer, mas Deus disse que sim, Ele enviará Jesus Cristo pela segunda vez. Ele virá em forma física. Você já viu Ele vindo em forma física? Então aconteceu o rapto, né? Você já teria que ter desaparecido da terra. Ele declarará a posse dos que são seus. Haverá mil anos, um reino milenar sobre esta terra. Como cremos disto através das Escrituras. Os redimidos estarão reunidos naquele reino milenial. É isso que ele prometeu. Esperamos a chegada dessa hora. Ele terá que vir em forma física e arrebatar sua noiva e depois descer para estabelecer este reino no milênio. Meus ouvintes, ele prometeu também curar os doentes. Ele prometeu ressuscitar os mortos, expulsar demônios. Ele prometeu fazer isso. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como? Não sei. Ele prometeu fazê-lo. Nós cremos, assunto encerrado. Quando uma pessoa crê em Deus, ela crê em tudo o que Ele diz. Esse negócio de você dizer que eu creio em Deus, mas quando te falamos o que Ele falou, aí você não acredita no que Ele falou. Como é que pode? É uma hipocrisia ou não é? Crer em Deus e não crer no que Ele falou. Meus ouvintes, é assim que Abraão creu em Deus. Ele recebeu o pedido de destruir toda a evidência que a promessa dele seria cumprida. Seria cumprida, mas ele estava certo de que Deus podia fazê-lo. Não somente ele deu esta grande promessa, mas também a deu à sua semente. E porque Abraão foi fiel e guardou a palavra de Deus, que Deus lhe prometeu, e sabia que Deus podia ressuscitar este filho, e ele não poupou o seu próprio filho, mas Deus, foi um tipo de Deus aqui entregando o seu filho. Claro, Deus estava desenvolvendo um tipo ali em Isaac, ele é tipo de Cristo. Enquanto ele subia a montanha carregando a lenha, e assim por diante, como Cristo mais tarde carregou seu próprio bloco, seu próprio madeiro, sua própria cruz para sacrifício, e ele foi morro acima com aquilo, para onde ele foi crucificado. Meus amigos, nós entendemos que nisto, ao fazer isto, isso agradou muito a Deus, ver que Abraão o amou acima de qualquer coisa na terra, até o seu próprio filho. Ele o amava acima do que qualquer pessoa pudesse dizer, do que qualquer pessoa pudesse fazer. Ainda assim, ele amava a Deus bastante para crer em sua palavra. Todos da semente de Abraão, ouvintes, creem em Deus assim. Eles estão crendo em Deus. Sabemos que isso agradou tanto a Deus, que foi isto que ele disse: a tua semente possuirá as portas de seu inimigo. A tua semente possuirá as portas de seu inimigo. Lembre-se, isso foi o assim diz o Senhor. A semente de Abraão crê nisso. Se você for semente genuína de Abraão, irmão, a fé que Abraão tinha em Deus está em você. E você crê que aquilo que Deus disse, Deus cumpre a sua promessa. E ele disse agora, lembre-se, ele somente fez esta promessa a Abraão depois de ter lhe dado um teste. E saibam todos,
A semente de Abraão deve primeiro ser testada para ver se realmente crê na palavra como Abraão creu. Lembre-se, a única maneira de poder guardar a promessa de Deus, porque ele cria na promessa de Deus e foi testado para ver se ele cria nela ou não. Nós somos levados a esse teste. A semente de Abraão hoje é levada a esse teste. Aceitaremos a palavra de Deus ou aceitaremos o que o homem disse a respeito dela? Tomaremos o que alguma organização criou como credo e aceitaremos isso ou tomaremos o que Deus disse? Se a palavra de Deus é verdade, nós cremos na palavra de Deus, independente do que qualquer outra coisa seja. Deixamos que a palavra de todo homem seja mentira e que a de Deus seja a verdade. A verdadeira semente de Abraão, mas antes de você se tornar aquela verdadeira semente, você tem que passar pelo teste, como o próprio Abraão passou. Ele prometeu não somente a Abraão, mas que a semente dele possuiria as portas dos inimigos. Meus ouvintes, imagine só. O patriarca estava certíssimo nisso, no seu teste da promessa da palavra de Deus, que estava certa. Independente de quais fossem as circunstâncias, mesmo assim, ele creu que a palavra estava certa. Abraão, o grande patriarca, não duvidou. Quando ele chegou àquela hora do teste, ele creu que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dos mortos. Ele creu nisso, porque Deus tinha feito a promessa. E quando Deus fez a promessa de que ele seria o pai das nações, e ele creu que foi isso mesmo. Ele não sabia como seria. Quando o bebê chegou, depois de ter confiado 25 anos, então ele recebeu o pedido de destruir o menino. Mesmo assim, ele sabia que a promessa de Deus era verdadeira e entregou seu filho. É a mesma coisa, meu irmão, com a semente dele. A promessa de Deus é o selo para os que são a semente de Abraão. A promessa é um selo, uma testemunha assinalada. E quando cremos em toda palavra prometida, então o selo nos é dado para, por isso, confirmar a promessa. Veja, se nós, sendo a semente de Abraão, nós passamos pelo teste para ver se vamos crer na Bíblia ou não. A Bíblia é a palavra de Deus, porque ela é Deus. E então, depois, você passou pelo teste para crer. Quando alguns dizem hoje, olha, os dias dos milagres já passaram. Se você aceitar isso está contrário à palavra. Se você diz, não se recebe o Espírito Santo hoje, não existe tal coisa, só os 12 apóstolos o receberam. Meus ouvintes, olhem as Escrituras então, creia nela. A palavra disse, Pedro estava pregando no dia de Pentecostes, e veja o que ele disse. O que ele disse ali no Pentecoste, com a descida do Espírito Santo sobre todos eles, é que é a verdade. Então você vai nesse ponto onde ele começou. Ele nunca fez nada errado, ele não começou errado, portanto não terminará errado. Ele começou certo. Pedro, pregando lá no dia de Pentecostes, pelo Espírito Santo, o Espírito Santo nele, pregando, disse, arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E aí disse, pois a promessa é para vós, é para vossos filhos, é para todos que estão distantes, a tantos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Então o Espírito Santo é para as pessoas hoje. Você está sendo chamado. E aqui diz que para todos que são chamados.
Então como você pode dizer que isso é só para aquele tempo, só foi para aqueles apóstolos? Vejam aqui, é exatamente isso que ela quer dizer. É que você pode receber Ele nesse dia que estamos vivendo. E se você estiver pronto para fazer o teste de ácido de Deus, e segue essa receita que estou lhe dizendo, você descobrirá que Deus cumpre a sua palavra se você crer nela. Abra seu coração a estas verdades. Deus eterno completa isto em cada coração ouvinte, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Só mesmo crendo em Deus, só mesmo tendo Deus, eu pude suportar.
sozinha. Eu sei que não posso seguir o caminho da jornada repleta de dor, mas tenho andando comigo meu único amigo que me guarda por onde eu for. Me ajude, Jesus, a levar minha cruz. Me ajude, Jesus, se eu preciso de ti. A alma deseja ser toda de luz. Me ajude, Jesus, se eu preciso de ti. As lutas assolam meus passos, porém dos teus braços eu estou protegida, bem sei. Contemplo além das colinas as terras divinas, onde em breve cantando entrarei. Me ajude, Jesus, a levar minha cruz. Me ajude, Jesus, se eu preciso de ti. Minha alma deseja ser toda de luz. Me ajude, Jesus, eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Em todos os caminhos existe confusão, tristezas e amarguras, é tudo que se vê. Ninguém tem confiança, vivem só de esperança, sem ter o Salvador para recorrer. Mas eu conheço o caminho ideal, superior a tudo, não existe outro igual. Mas eu conheço o caminho ideal, que é com meu Jesus, o Rei universal. Amor neste mundo que vivem a sofrer, não tendo alegria em seu triste viver. Sem rumo vou seguindo, chorando e pedindo algo pra sua vida, que venha ter sentido.
neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Conta-me sim de Jesus, para na mente eu gravar como foi que padeceu da cruz pra me libertar. A sua paixão e morte, a começar no jardim, não houve mais quem tivesse um padecimento assim. Só amor, só amor, só amor, sublime grande amor. Conta-me como também veio ao povo judeu, povo que tanto amou, querendo dar-lhe os céus, como ainda hoje ele ama a todo o pecador, dando-lhe paz e descanso pelo evangelho de amor. Só amor, só amor, só amor, sublime grande amor. Deus providencia o escape para o seu povo. Amados, analisando através das Escrituras, nós encontramos que o povo de Deus sempre se encontrou em dificuldade. Mas em todas as suas dificuldades, houve um escape da parte do Senhor. Em todos os casos, nós constatamos que somente a desobediência, somente o pecado
impediu a atuação de Deus. Mas todas as vezes que o povo se humilhava e reconhecia o seu erro e se voltava para o Senhor, então logo o Senhor providenciava o escape. Oh, que Deus maravilhoso! Como devemos nesse instante sentirmos também seguros, amáveis, dóceis, confiados, porque Deus, tratando conosco individualmente, tem organizado para si um povo, tem levantado para si um povo, segundo a linguagem de São Paulo a Tito, um povo zeloso de boas obras. Nós citamos as Escrituras em Êxodo capítulo 14, versículo 30. Eu creio que todos estão familiarizados com estas Escrituras, pois elas se tratam justamente daquele grande escape que o povo de Deus recebeu na saída, no êxodo do Egito à terra prometida. Justamente no momento mais cruciante, mais difícil, de uma prova praticamente insuperável, insuportável, Deus atuou de uma maneira simples, porém poderosa, sublime, insuperável também. Faraó estava cheio de si. Faraó estava cheio de poder. Faraó viveu por muito tempo usufruindo do suor dos filhos da promessa, dos filhos de Abraão, dos filhos de Jacó. E por certo, estava seguro de que Israel não sairia de seu jugo, de seu cativeiro. Mas, amados, cremos perfeitamente que a hora difícil e decisiva para Israel não era tão difícil, tão angustiante, como os anos que ele estava servindo a Faraó. Isto chama a atenção de cada um de nós individualmente. Os apertos, as dificuldades, as lutas que sofremos, porque estamos vivendo sob a direção de um profeta de Deus, não podem ser maiores, não podem ser mais difíceis do que aquelas de quando estávamos sob o jugo do inimigo, quando estávamos sob o engano religioso, quando estávamos iludidos, enganados, sob um cativeiro tremendo, lutando, querendo a coisa certa, querendo alimento, querendo nutrir as nossas almas. Oh, meus amados, na verdade a coisa estava difícil para Israel. Montes altos por todos os lados, o exército poderoso de Faraó vinha ali furioso, com gana decisiva de estrangular, de colocar sob cativeiro para o resto da vida a Israel. E na frente o Mar Vermelho. O mar estava ali.
Mas o que aconteceu? O que aconteceu deve chamar a atenção de todos. Oh, mas nós já sabemos. Isto é do conhecimento do mundo todo. Isto não é novidade para ninguém. São Paulo disse que tudo foi escrito para nós. Tudo o que aconteceu foi para nós. Em 1 Coríntios capítulo 10, o apóstolo diz que tudo aquilo foi para nós. Então nós devemos extrair o significado daquilo, uma vez que aquilo é uma sombra para nós, uma advertência para nós, uma mensagem para nós. Então devemos extrair este significado, o suco destas escrituras. Deve estar irrigando as nossas veias, o nosso corpo, a nossa vida, e a palavra de Deus sendo uma operação real e verdadeira, autêntica em nossa vida. Mas o que se pode extrair daí? Sim, agora eu creio que todos estão com uma atenção especial para, juntos conosco, extraírem o significado, a mensagem que esta travessia do Mar Vermelho nos entrega especialmente nesse instante. Guarde isto. Ali estava uma dificuldade muito grande. Ali estava uma aflição terrível. Contudo, ela não era pior, não era maior do que os anos de serviço que Israel prestou sob cativeiro a Faraó. Ela não era pior do que derramar suor para o inimigo. Ela não era pior do que ser sugada, o suor ser sugado pelo inimigo, pelo vício, pela credice, pelo engano, pelo adultério, pela mentira, pelo roubo, pela carne. Aquela fatiga, aquela angústia que Israel sofria ali, aquelas mães sofriam com aqueles filhos, com aqueles pais. Lá vem o inimigo e Moisés está clamando, clamando. Oh, orar é uma necessidade, devemos ter uma vida de oração. Mas Deus disse a Israel, através de Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim, dize aos filhos de Israel que marchem. Agora não é hora de ficar clamando, Moisés. Agora é hora de mandar os filhos marcharem. Eu tenho tratado com os filhos. O sinal foi exposto. Eu me encarrego de providenciar o escape. Moisés tinha uma bomba muito grande que ia promover uma sucção terrível e secar o Mar Vermelho para Israel passar? Não, ele não tinha poder científico, mecânico algum em suas mãos. Tinha apenas um pedaço de pau em sua mão. Quando as famílias olhavam, viam ali um homem com uma vara na mão. Qual é o recurso deste homem? O que este homem tem? Ele não exerce nada que aprendeu lá no palácio de Faraó. O homem está ali clamando. Se está clamando, naturalmente não tem nada, está desesperado. Moisés sabia que só podia conseguir o escape através de Deus. Não havia outra via, outro meio, outro caminho, como os homens pensam, criam milhares de caminhos para solucionar os problemas, ou o problema da alma, o problema da salvação. Há um só caminho, há uma só via.
E agora você se põe ali, com a sua mão direita ou esquerda, tapando os raios solares na sua vista. E olha, lá está o homem que está arrastando um povo, uma multidão, mães e pais, filhos, moças e moços, para tirar esse povo do jugo, mas em compensação tirando das paneladas de carne, das diversões, dos direitos, do alimento do dia, da segurança, da saúde, da educação que Faraó oferecia e tudo mais. Oh, mas o que tem este homem em sua mão? Oh, que diploma lindo! Com letras douradas assinada pelo grande, o grande. Não, não! É uma vara apenas que o homem tem! É uma vara! Como podemos nós confiarmos os nossos filhos e a nossa vida a um homem deste? A fadiga era grande, mas não era pior do que trabalhar para Faraó. Minha irmã, sua fadiga é grande, sua luta é grande, mas não é pior do que estar lá presa por aquele mundanismo religioso. Não é pior, não, porque logo Deus tem a via de escape. Aleluia, aleluias com a minha alma. Abre a tua boca e dê o louvor dos anjos a Deus. Diga aleluia com a sua alma. Santo, 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 Deus todo onipotente, onipresente, onisciente, conhecendo todas as coisas, conhecedor de todas as fadigas de suas filhas, de seus filhos, tomou a providência. Moisés, diga ao povo que marcha, diga aos filhos. Deus só pode tratar com os filhos. Bastardos não aceitam a mensagem do Elias, nunca. Porque ele converterá os corações dos filhos aos pais, a fé apostólica. Veja Hebreus 12, bastardo. Deus não pode tratar com bastardo. Deus trata com aquele que aceita a sua correção, a sã doutrina, a mensagem do profeta. Deus trata com Faraó, sim, mas para afogá-lo. E o mar abriu. Mas esta é a via de escape? Sim. Com um pedaço de pau na mão? Sim. O mar se abriu. De Israel não ficou nenhuma unha sequer. Nada foi dado a Faraó. A covardia não teve lugar no coração de Moisés, porque um profeta nunca é um covarde. Ele nunca troca a palavra por salários e por outras coisas, por posição diante dos homens. Não. Nenhuma unha ficou para Faraó. Se Israel teve coragem de rejeitar, de negar uma unha sequer a Faraó antes da hora decisiva, então na hora decisiva também nenhuma unha se pereceu. Nenhuma unha sequer. Todo Israel atravessou a salvo. E agora, olha para trás. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Faraó ficou afogado, com seus soldados, com seu poder. Ficou mergulhado nas coisas do mundo. Mergulhado nas coisas do mundo. Estas coisas que não estão afogando, que não estão afogando as moças, os moços da mensagem do Elias.
São estas mesmas águas, estas mesmas coisas que estão afogando os escravos de Faraó, porque aqueles homens não passaram de escravos de Faraó também, escravos de seu poder, escravos de sua autonomia, escravos de seu próprio pulso, escravos de seus próprios meios, mergulhado no mundanismo, mergulhado no vício, mergulhado nas diversões mundanas, mergulhados na incredulidade. Ó mundo, está afogado o mundo. E aqueles que estão sob a liderança de um profeta já podem olhar, eles olham assim e já estão vendo estas almas encarceradas, mortas na praia deste mar, nas praias deste mar do mundo, bonitas, cheias de biquínis, cheias de seios agudos, cheias de sensualidade, cheias de insinuância, de provocação, cheias de liberdade, mas afogados, 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 mergulhados no mundo, no pecado, sem Deus, sem segurança, não sabem para onde vão. Oxalá que nesse instante, você que tem sofrido fadiga por causa da mensagem, tem sido afligida e afligido, possa sentir no seu coração esta segurança, esta fé concreta, como o povo de Deus recebeu o escape pelo próprio Deus, também dentro em breve, o Senhor tirará a noiva da terra, o Senhor a resgatará. Jesus disse: quando virdes estas coisas acontecerem, olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. Quando virdes o povo mergulhado neste mar de ilusão e de pecado, olhem para cima. Ó Deus bendito, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei de toda a glória, Príncipe da paz, faça com que a segurança, a certeza da vida eterna esteja operando em cada coração que sofre, que se angustia, vendo as coisas diante de si, os montes altos, o inimigo atrás, mas sempre atrás, inimigo, nunca na frente. Sai, Satanás, da frente desta pessoa que crê no poder de Deus. Tira sua mão imunda, suja, que adoece este corpo. Sai desta vida, sai deste lar, pelo poder de Deus. Passa para trás, como Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Fique atrás, nesse instante, pelo poder da palavra pregada. E todo o povo de Deus tenha confiança que dentro em breve Jesus nos tomará para a glória eterna. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos por esta convicção. Amém, Senhor. Amém. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Israel saiu do Egito, foi ordem que Deus lhe deu, chegando no Mar Vermelho, todo Israel temeu. Altos montes de todo lado, Moisés lhe respondeu: não temas, ó Israel,
E Moisés ordenou o mar, que logo lhe obedeceu. Por terra Israel passou, pelo poder de Deus, e o exército de Faraó, porém no mar pereceu. Moisés cantou dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é que criaste o universo, que maravilha, que beleza sem par. Também fizeste para cada salvo no paraíso um bom lugar. Ó Deus eterno, que nos quer sempre no céu cantando em teu louvor. Tu és ternura, tu és bondade, és santidade, Deus és amor. Eterno, que nos quer sempre no céu cantando em teu louvor. Tu és ternura, tu és bondade, és santidade, Deus és amor. Jesus, terra de amor, oh, não queres ir lá, oh, não queres ir lá. Deste mundo sim além, há um país de luz, oh, não queres ir lá, oh, não queres ir lá, onde as trevas não se veem, pois brilha ali Jesus. Oh, não queres ir lá, oh, não queres ir lá, terra de Jesus, terra de amor, oh, não queres ir
portas de Sião, com as vestes a brilhar, onde a noite e o pranto não se encontrarão. Entre canto angelical, a meus passos de guiar, perto cimo e perto eu hei de vê-lo então. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada e nos vou cantar a Jesus, minha luz que me quis salvar. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois será, sim, tantos como a areia da praia, sim, tantos como a areia da praia. Muito bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Muito bom dia à amada igreja nessa cidade. Bom dia a todos os irmãos que nos acompanham, que fazem junto conosco este culto doméstico todos os dias. Essa meditação, essa pequena meditação, todos os dias. Para nós é um grande privilégio estarmos juntos mais uma vez. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse 22, versículo 7. Aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, se referindo ao Apocalipse. Mas isso vale para toda a Bíblia Sagrada, desde Gênesis. Bem-aventurado quer dizer bem-sucedido, feliz. Feliz, bem-aventurado em todos os sentidos da vida. Bem-aventurado aquele que guarda, aquele que acata, aquele que ouve. Não apenas escuta, você não é apenas o ouvinte esquecido, como diz São Tiago, mas aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Isso promove descanso. Fé perfeita é baseada em descanso. Às vezes o irmão ou a irmã pergunta assim: como eu sei que eu tenho fé perfeita? A evidência da fé perfeita, a irmã sabe quando tem fé perfeita, o irmão sabe quando tem fé perfeita, é quando descansa, é quando não preocupa mais. Ter a consciência de que preocupação não é virtude nenhuma. Não há virtude alguma na preocupação. A gente descansa. A gente pode até ser entendido como quem não tem sentimento, como quem não tem amor pelos entes queridos, pelos filhos, e assim por diante. E, na verdade, a fé perfeita tira da gente, faz a gente perder o sentimento de perda. É uma grande vitória. Perder o sentimento de perda. Não se preocupar. Descansar. Não criar expectativas. Descansar. A fé perfeita é baseada em descanso, em repouso. Por isso, somos bem-aventurados. Somos o povo bem-aventurado.
Porque quando a gente guarda as profecias deste livro, a gente descansa em relação a tudo. Nada mais te causa admiração. O mundo todo, as nações todas, as grandes potências se movimentando, se mobilizando para o grande conflito mundial. A Terceira Guerra Mundial, que já estamos dentro dela já. Mas isso não leva a gente ao desespero, nem à curiosidade de estar vendo tudo, não. A palavra está se cumprindo, tudo tem que cumprir, tudo tem que acontecer. O mundo já teve 2 dores de parto, e ele não vai suportar a terceira dor, que é fogo, fogo atômico. O mundo já teve 2 batismos. Agora veio o terceiro batismo. O mundo já teve o batismo da água, o dilúvio. Já teve o batismo do sangue, o sangue de Jesus derramado no Calvário, e fogo. Água, sangue e fogo. Agora o próximo é fogo. O próximo batismo. Que vai batizar a terra é fogo. O apóstolo São Pedro profetizou isso. Que tudo está entesourado para o fogo agora. É inevitável. E o fogo já pegou no estupim. Começando com Rússia e Ucrânia, Hamas e Israel, mas agora a coisa está envolvendo nações poderosas, ameaças, Irã, Estados Unidos, Rússia, Alemanha, Brasil também em pé de guerra, América do Sul também. E é inevitável, o grande conflito é inevitável. Mas tudo isso traz descanso para a gente. É a palavra se cumprindo, parece até que está demorando. Eu vejo assim, diante de uma grande notícia de guerra e tanta coisa, eu falo assim, demorou, está demorando. Parece que está demorando. O mundo desmoronando, caindo aos pedaços, e você descansa. Descansa, dá glória a Deus. Em relação à salvação de filhos e entes queridos, você também descansa. Isso é assunto de Deus. A minha preocupação é excessiva, perder sono, passar a noite sem dormir, vai salvar um filho? Vai salvar uma filha? Vai contribuir em quê? A gente ora e descansa. A gente ora, deita e dorme. Descansa. Descansa porque tudo encaixa perfeitamente. No tempo de Deus as coisas se encaixam. A gente não precisa adiantar as coisas, não. Ore e descanse. Encomende seus filhos a Deus. Encomende seu marido a Deus. Encomende sua esposa a Deus. O que a gente encomenda e entrega a Deus, a gente descansa. Como é que a gente entrega uma pessoa em quem a gente confia um objeto de grande valor, e fica toda hora ligando e perguntando se está cuidando, se está guardado, se está cuidando bem? Mas então não confia. Agora, se nós confiamos e entregamos a Deus, descanse. Descansamos. Descansemos. Agora, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Não é essa pressa terrível, esse imediatismo. Tudo na internet tem que ser muito rápido, porque as pessoas não têm paciência de ficar ouvindo uma coisa, e tem que ser rápido, quanto mais rápido melhor, quanto mais imediato melhor, e tem que ser assim mesmo. E ouve e passa para outra coisa, e mistura uma coisa tão sagrada como essa, que mistura com tudo, faz uma salada, né, de ver tudo e perde a virtude.
e inchaço de informação. Informação que vem de pessoas desinformadas. Não sabe o que está falando. Agora, as palavras da profecia deste livro são infalíveis. Nisso você pode descansar, você pode ficar só com isso. Não ficar navegando em sites, mas guarda a mensagem. Não é só aqui não, muitos pastores pregando essa mesma mensagem. Essa mesma gloriosa mensagem, não estou referindo só a nós aqui não. Não somos proselitistas não. Há muitos outros, né? Pastores verdadeiros, cujo objetivo é alcançar o último eleito. Não é fazer membro para a igreja, não. Então, não há sequer uma era da igreja, estou na página 117, Esmirna. Não há sequer uma era da igreja onde este versículo não seja mencionado. Quem tem ouvidos, ouça. Ouve e guarda, guarda. Não é só quando está dentro da igreja ouvindo uma pregação, a emoção do momento, depois termina o culto, vai embora e não lembra de mais nada. Não guardou nada, foi apenas, sentou no lugar religioso, ouviu uma pregação. A pregação foi boa, a pregação não foi boa, a pregação foi bonita, a pregação foi profunda, mas não muda nada. Na vida não resolve nada, não guarda nada. Bem-aventurado que guarda, porque se guarda tem lá na faculdade, tem, está guardado lá no trabalho, está guardado na hora que a tentação vem, está guardado. A palavra está guardada. Guardei a tua palavra, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, diz o salmista. Guarda, guarda porque precisa, não existe um provérbio antigo aí, quem guarda tem. Guarda coisa que compensa guardar, não é síndrome de Diógenes não, vai encher a casa de lixo, de entulho, tudo que acha na rua vai enchendo a casa. Síndrome de Diógenes. Não faça isso. No natural, não seja um ajuntador de coisa velha, de lixo na sua casa, não. Isso não é de Deus, não. Pessoas pegam manias de fazer isso. Sai na rua, cata latinha, cata tudo quanto é coiseira velha e vai amontoando dentro de casa. E acontece no espiritual também. Fica navegando e buscando tudo quanto é coisa na rua, tudo quanto é site e vai trazendo para dentro de casa. Desvirtua tudo, não tem unção para orar, não tem ambiente para orar, porque é um ajuntador de bagulhos, no sentido de evangelho, cheio de bagulhos, coisas que não tem fundamento nenhum, não tem verdade nenhuma, não tem valor nenhum. É só para entulhar mesmo, é para encher a cabeça de entulhos, de opiniões, de tanta coisa. É tão bom a gente ouvir só o que edifica, só o que fortalece a minha fé, só o que me faz crescer na fé, no conhecimento da palavra, só isso. Então, este versículo é mencionado em todas as 7 igrejas. Está sendo mencionado aqui hoje para os eleitos desse último dia, dessa última dispensação. E a irmã é essa bem-aventurada, de poder sentar e ouvir, sem essa pressa, sem esse imediatismo, e já muda para outra coisa, porque não tem paciência. Se existe uma virtude que todos nós devemos buscar, é a paciência, né? Onde não há paciência, não há sabedoria, não tem espaço para sabedoria. Tudo é imediato, tudo tem que ser corrido. Cadê?
Cadê? Nunca mais, né? Nunca mais fogão caipira, acender fogo, socar arroz no pilão para fazer comida. Acabou. Com minha mãe, minha sogra, socava arroz no pilão para fazer comida para peões na fazenda, para 10 filhos. Socava de manhã, socava à tarde, moía o café, beneficiava o algodão, fazia as roupas de casa de algodão. Hoje não. Hoje tudo é imediato, o alimento hoje a maioria é embutida, é enlatado, é fácil. O fogão é só apertar um botãozinho ali, pronto, e mesmo assim ainda perde a paciência. Podemos ser assim com as coisas de Deus, não, irmãos. Não seja imediatista com as coisas de Deus, não. Senta para ouvir, para ouvir. Deixe que os apressados se apressem. Mas você não é só navegante de sites, não é só que quer ver 5 segundos só de uma coisa e já passa para outra. Não. Cada era em particular tem a mesma demonstração para o povo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Ouça, guarde. Guarde porque vai precisar. Quem guarda tem. Não é guardar entulho, não. Quem guarda tem. As coisas de valor tem. Na hora da necessidade, guardou, tem. Quem guardou, tem. Quem não guardou, não tem. Na hora da crise econômica, quem guardou tem, quem não guardou tem. É sempre bom ter uma reserva, é sempre bom guardar as coisas que realmente têm valor. Então quem tem ouvidos para ouvir, guarde. Guarde porque vai precisar. Não, isso aqui eu vou precisar. Não vou jogar nos cantos, não. Esse aqui eu vou precisar. Guarde, porque vai precisar. E vai precisar todos os dias, todas as horas. No trânsito, você vai precisar disso. Você vai precisar de paciência no trânsito, meu filho. Senão você vai precipitar. O trânsito é um bom teste para a estatura do varão perfeito. Você não sai dando buzinadas e freadas e fechadas nos outros, não. Você cede direitos. A gente precisa toda hora, é no lar, é no relacionamento com a família, com os filhos. Todo lugar a gente precisa disto. Lembro-me de um médico que me perguntou, numa consulta, como que é, o senhor é calmo ou o senhor é evangelizado? Calmo ou evangelizado? É calmo por natureza ou é só evangelizado? Então, os testes vêm, né? Os testes vêm. E bem-aventurado na hora da necessidade, bem-aventurado na hora da tentação, bem-aventurado na hora do desespero, bem-aventurado na hora da emergência, bem-aventurado quem guardou. Bem-aventurado quando o ente querido vai para o hospital, para o UTI, bem-aventurado. Bem-aventurado aquele que chega ao fim da jornada da vida, podendo dizer, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé, bem-aventurado. Não é hoje está de pé, amanhã está caído, hoje crê, amanhã não crê, hoje crê numa coisa, amanhã crê em outra, hoje crê muito, amanhã não crê em nada. Não guarda nada. Vida vazia, mente vazia. Mas a gente precisa guardar. Porque a necessidade vem. Vem sim. Todo dia vem. Amém. Senhor, nós somos bem-aventurados. Porque guardamos as palavras da profecia deste livro. Isso nos dá equilíbrio na hora que todo mundo se desequilibra. Coisas que fazem as pessoas precipitarem tanto. Nós temos equilíbrio. Equilíbrio nas situações difíceis. Porque guardamos a Tua palavra. A Tua palavra está escondida no nosso coração. O que é que está enchendo o meu coração, a minha mente? É a palavra de Deus?
é coisa que compensa realmente. Que o Senhor continue abençoando todo o teu povo com esta bênção. Isso traz cura divina, isso traz vitórias, isso traz livramentos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor bendito, sê minha visão. Quero que tomes o meu coração. Que noite ou dia tu és o Tua presença me traz grande luz. Senhor bendito, sê tu meu saber. Juntos andemos e não vou temer. És o meu Pai e teu filho sou. Em mim habita, Senhor divina. Ó soberano do reino eternal, hei de chegar à vitória final. Ser o primeiro no meu coração. Ser minha vida, ser minha visão. Minha vitória em ti encontrei. Um dia ao céu fulgurante terei, e da minha alma pra sempre serás. E tu na terra vais sempre reinar. Senhor bendito, sê minha visão. Sozinho
Toda a igreja, vamos todos juntos. Se você tem esse desejo, você tem esse anelo em seu coração que os jovens estão cantando, esse refrão tão forte, tão poderoso, é uma oração. Me ajude, Jesus, a levar minha cruz. Quem não tem cruz para carregar, não terá vitória a alcançar. Só terá vitória a alcançar quem tem uma cruz para carregar. Me ajude, Jesus. A igreja quer orar assim cantando? Vamos lá? Me ajude, Jesus, a levar minha cruz. Me ajude, Jesus, tenho que prosseguir. Minha alma deseja ser toda de luz. Me ajude, Jesus, eu preciso de ti. Mais uma vez. Me ajude, Jesus, a levar minha cruz. Me ajude, Jesus, tenho que prosseguir. Minha alma deseja ser toda de luz. Me ajude, Jesus, eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Amém. Deus abençoe. Estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo. Senhor Jesus, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Ansioso espero a tua volta no grande dia em que tu virás. Então subiremos, no céu estaremos para sempre. Aleluia.
Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada.